Mas o Tribunal Permanente de Revisão, num primeiro momento, imaginou-se que poderia, então, ser uma corte de justiça do Mercosul, como temos na União Europeia. Na verdade, ele é um tribunal não tão permanente, mas disponível, e é também um tribunal arbitral, e não por juízes que estejam permanentemente à disposição dos jurisdicionados e que exerçam a jurisdição de uma forma obrigatória exclusiva. Então, foi um pequeno avanço que tivemos, mas sem alcançar ainda aquela expectativa que havia antes mesmo da celebração do Protocolo de Ouro Preto. As espécies normativas, eu já falei que elas são todas elaboradas por consenso, que tem uma relação de diferença pela origem e pela hierarquia, mas a obrigatoriedade dessas normas enfrenta alguma dificuldade, que é o problema da sua entrada em vigor. O Protocolo de Ouro Preto estabelece um intrincado sistema de entrada em vigor, que depende, se os Estados assim considerarem necessário, de procedimentos de incorporação aos ordenamentos jurídicos nacionais. E só depois que todos os Estados-partes tiverem incorporado a norma aos seus ordenamentos jurídicos nacionais, comunicando isso à Secretaria do Mercosul, ela comunicará de volta aos Estados que esse momento foi alcançado e aí a norma estará pronta para entrar em vigor. Portanto, a obrigatoriedade se perde muito nesse sistema, porque basta que um Estado não a incorpore e entenda que seja necessário incorporá-la para que a norma nunca entre efetivamente em vigor. Entre os anos 2000 e 2004, foram aprovadas várias decisões do Conselho do Mercado Comum, buscando revigorar o Mercosul e contornar essa dificuldade. Mas as decisões são direito derivado, e elas estão submetidas ao direito originário, que no caso é o Protocolo de Ouro Preto. Elas jamais poderão revogar a norma de um tratado. E, consequentemente, prevalece ainda, em último caso, se uma questão dessas for apreciada, a norma hierarquicamente superior é o Tratado Internacional que estabelece aquele sistema já dito. Bom, antes que meu tempo se esgote, vamos uma vez passar para a comparação com relação à União Europeia e vamos pincelar aqui alguns aspectos. Em primeiro lugar, na União Europeia, nós temos um processo de integração conforme ele foi sendo desenvolvido nos estudos de Pierre Pescator, de Constantinesco e de outros juristas que deram a solidez doutrinária do direito da integração, do direito comunitário europeu. E num sistema desse, a ideia base é a da solidariedade, enquanto nós aqui ainda temos como ideia base a reciprocidade. O princípio da reciprocidade está estabelecido expressamente como um dos princípios basilares no Tratado de Assunção. E a reciprocidade é a lógica do direito internacional tradicional, não é a lógica do direito da integração, onde os membros precisam auxiliarem-se mutuamente até alcançarem uma situação homogênea que permita voos mais altos, numa liberalização dos agentes econômicos, de todos os fatores da produção, que diferencia uma simples livre circulação de mercadorias, o nível mais básico de integração, que também já foi abordado aqui, o rol de níveis de integração estabelecido por Chiara Balassi. Bem, então, começamos já por essa questão do princípio da reciprocidade, da solidariedade, identificando uma certa distinção já na inspiração desses dois blocos. No tocante à estrutura orgânica, nós temos na União Europeia aquela estrutura que imaginávamos que estaria adotado o Mercosul. O Conselho da União Europeia é um órgão intergovernamental também. Mas, apesar de não ser, por isso, um órgão supranacional no sentido estrito da palavra, ele é também um órgão supranacional porque ele toma boa parte das suas decisões por maioria.
E isso lhe dá aquela autonomia do poder que caracteriza a supranacionalidade. Além disso, nós temos na estrutura orgânica da União Europeia a Comissão, que é o órgão executivo, o que poderíamos tentar fazer uma analogia com o nosso grupo Mercado Comum. Entretanto, a Comissão é um órgão não intergovernamental. Ela não é composta por representantes dos Estados. É claro que há uma distribuição geográfica na composição dos membros da Comissão, mas uma vez empossados, eles não estão lá para atender às orientações de seus governos, bem diferente dos membros de origem ministerial que nós temos nos nossos órgãos do Mercosul. Então, a composição da Comissão da União Europeia é intergovernamental, que lhe dá uma independência, um compromisso com os objetivos globais do bloco econômico, e não um simples jogo de acomodação dos interesses individuais de cada um dos Estados-membros. Além disso, a Comissão dispõe, nas suas competências, da capacidade de, em sendo um órgão não intergovernamental, exercer uma fiscalização que é capaz de dar legitimidade ativa, ou seja, ela pode, em seu nome, propor ações perante o Tribunal da União Europeia contra o descumprimento de normas por alguns Estados, por exemplo. Então, a fiscalização pela Comissão produz resultados objetivos, concretos, o que não decorre, o que não ocorre com a fiscalização, que também é uma das finalidades do Grupo Mercado Comum. E o Tribunal da União Europeia é um tribunal dotado de jurisdição obrigatória e exclusiva. Vejam que foi salientado já por uns painelistas anteriores que desde o protocolo de Olivos, o sistema de solução de controvérsias do Mercosul perdeu a sua exclusividade. Um assunto do Mercosul pode ser discutido por membros do Mercosul em outro fórum, como, por exemplo, a OMC. Isso enfraquece, de certa forma, a importância das instituições do Mercosul. E o Tribunal da União Europeia, além de ser dotado dessa exclusividade, obrigatoriedade, ele também cumpre com outras funções, além da simples solução de controvérsias, que é a única função aqui do nosso sistema de solução. Há previsão no nosso sistema atualmente de procedimento consultivo, mas as conclusões não são obrigatórias, diferente do que acontece na União Europeia. Então, na União Europeia, o Tribunal, além de solucionar controvérsias, ele uniformiza a interpretação das normas, faz controle da legalidade das normas derivadas e ainda tem competência para aplicar penas aos Estados que não cumprem os seus julgados, enquanto que o descumprimento de um acórdão dos nossos tribunais do Mercosul resulta em medidas compensatórias que são parentes muito próximas da velha e boa represália característica do direito internacional tradicional. Bom, o meu tempo já está esgotado e eu gostaria de finalizar dizendo o seguinte: essas minhas observações sempre são muito aparentemente pessimistas em relação ao Mercosul e críticas em relação à nossa estrutura, mas em nenhum momento elas são feitas com o sentido de dizer que o Mercosul deveria necessariamente adotar o perfil comunitário. Já tivemos aqui, por exemplo, a Comunidade Andina de Nações, que começou com uma estrutura orgânica, em certos pontos mais avançada que a própria estrutura da então Comunidade Europeia. E não funcionou. E não teve aquele impacto que tinha a estrutura europeia sobre seus membros. Então não adianta criar simplesmente uma estrutura. É preciso que os interesses em jogo justifiquem e criem nos membros de um processo de integração a necessidade de se submeter a uma estrutura mais cogente. As observações, então, para que são feitas? As observações são feitas apenas para demonstrar que, enquanto não estivermos no Mercosul numa situação que os Estados estejam convictos de que realmente é indispensável integrar esse bloco, que é importante para eles levar adiante essa integração, conviveremos com uma insegurança jurídica, como a que gerou o recente caso da suspensão das licenças automáticas, e isso vai dificultar cada vez mais a expansão do bloco e a consolidação dela
nos termos anunciados pelo Tratado de Assunção. Mas, enquanto isso não houver, é melhor mesmo seguir com uma estrutura leve, que não seja desmoralizada por descumprimentos, que ficarão apenas mais candentes, mais salientes, se tivermos uma pretensão de um órgão de feitio comunitário, uma instituição de feitio comunitário, que se demonstre impotente para fazer cumprir as suas determinações. Muito obrigado pela atenção. E era aí.